Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro da TCC. Essa é a nossa segunda temporada e nós estamos estudando o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, que é esse aqui, ó. E aí hoje nós iremos estudar o capítulo 3, que é o capítulo Pensando sobre as Emoções. Eu acabei de comentar lá nos meus stories o quanto é bacana a integração dos dois livros que nós estudamos juntos aqui. Então, na primeira temporada, nós estudamos esse, e agora nós estamos estudando Não Acredite em Tudo que Você Sente. Eu não fiz de maneira proposital, né? Foi uma coincidência escolher dois livros tão parecidos e tão complementares. A gente tem aqui um livro que é muito mais técnico, que é esse aqui. Inclusive, a turma encontrou uma certa dificuldade em concluir toda a leitura dele, porque além dele ser bem grossinho, ele tem uma leitura bem densa, bem pesada. Apesar de, claro, ser um livro de fácil compreensão, assim como a maioria dos livros da TCC. Mas é um livro mais técnico, enquanto esse aqui que a gente pegou dessa vez é um livro muito mais gostoso, muito mais facinho de leitura, só que os dois se complementam, né? Enquanto tenho ali um livro mais técnico, esse aqui que é um livro para leigos, ele faz com que a gente entenda o olhar do terapeuta ensinando o seu paciente. Então, eles vão se complementando, como, por exemplo, hoje no capítulo 3, nós iremos falar muito sobre as crenças disfuncionais que os pacientes têm sobre as suas próprias emoções. E aí eles entram em estratégias muito problemáticas para lidar com as emoções, e essas estratégias acabam prejudicando e reforçando ali aquela emoção desagradável. E aí, então, nós vamos falar sobre essas crenças no capítulo 3 de hoje, enquanto aqui, nesse aqui, nós também falamos, que foi lá nos estudos sobre os mitos emocionais. Eu estou reforçando a importância de vocês participarem também da primeira temporada. É uma temporada gratuita, assim como essa, então você vai encontrar aqui no meu canal do YouTube também uma playlist com todas as gravações. Então, se você quiser aprofundar mesmo o seu conhecimento acerca das emoções, acerca do tratamento, né, segundo ali aquela terapia mais voltada à regulação emocional, eu super recomendo que você assista os vídeos da primeira temporada e acompanhe aqui a nossa segunda temporada também. Então, eu achei muito bacana esse cruzamento, né, o quanto os dois estão complementando o conteúdo um do outro. Então, para a gente começar, eu já trouxe aqui um trecho inicial do livro, para a gente já dar um pontapé nessa introdução da temática de hoje. Então, ali o livro cita para nós, né? Depois que uma emoção emerge, ou seja, depois que a emoção surge, que ela já é ativada dentro ali de todo o funcionamento biológico, fisiológico e emocional do nosso paciente, né? Da pessoa. Então, quando essa emoção, depois que essa emoção emerge, quando estamos nos sentindo tristes, ansiosos, ou com raiva, ou com qualquer outra emoção, por exemplo, nós respondemos a ela com os nossos pensamentos a seu respeito, e com as nossas estratégias para lidar com ela. Ou seja, esse trecho vai resumir basicamente todo o capítulo que nós estudamos hoje. Aqui ele vai falar que a emoção surge a partir desse surgimento, a partir da experiência emocional, eu tenho uma resposta a ela. Enquanto pessoa, eu tenho uma resposta a ela. Eu posso responder a essa emoção tanto com os meus pensamentos, com aquilo que eu acredito sobre ela, como com a forma que eu interpreto aquela emoção, como eu enxergo a experiência daquela emoção, quanto também com as minhas estratégias, né? Então, quais são as estratégias que eu, enquanto ser humano, utilizo para lidar com as emoções. Então, esse trechinho basicamente resume toda a história desse capítulo. E aí eu faço uma pergunta aqui, né? Por que as pessoas, elas reagem tão diferente à mesma situação? Até, eu tenho nesse momento, né, nós estamos com uma turma aberta do Grupo Prático de Técnicas em TCC. Em um dos encontros, eu mostrei para eles, um quadro, né, que a gente trabalhou lá, é um quadro na qual tem um episódio, né, uma situação, e aquela situação gera em 10 pessoas diferentes determinados tipos de pensamentos e determinados tipos de emoções, a mesma situação. Assim como aqui no livro,
o autor também relata, né, 2 casos muito semelhantes, né, de 2 pessoas, e ele mostra ali como o esquema emocional de cada um deles funciona naquela ativação, dentro da mesma situação, inclusive com as mesmas emoções. Então, por quê, né? Por que as pessoas reagem de formas diferentes em cada, vivenciando a mesma emoção, às vezes vivenciando até a mesma situação? Então, 2 pessoas podem sentir a mesma emoção ou as mesmas emoções com intensidades semelhantes e ainda assim ter desfechos psicológicos completamente diferentes. E o que faz com que essas pessoas reajam de maneiras diferentes são os nossos esquemas emocionais, são as respostas que o nosso cérebro dá aos nossos sentimentos. E esses esquemas emocionais, é bacana nós sabermos disso, principalmente para nós que somos da terapia cognitivo-comportamental, os esquemas emocionais, eles são muito semelhantes ao nosso esquema de crenças. Então, da mesma forma que o nosso sistema de crenças, ele é formado, ele é desenvolvido, fortalecido ao longo da nossa vida, a partir ali da nossa infância, né, de quando a gente começa a compreender o mundo, compreender a vida, essas crenças vão se reforçando, os nossos esquemas emocionais também funcionam dessa forma. Esses esquemas emocionais, eles são formados ao longo de toda a nossa história, desde a infância até o momento atual, olhando para toda a nossa história, olhando para como a nossa família lida com as emoções e faziam, né, com que a gente reagisse às emoções ali, né, na nossa infância. Devido a impactos emocionais, nós nos esquecemos algumas vezes que os esquemas emocionais, as nossas crenças centrais, elas não são desenvolvidas só lá na infância, na adolescência. Elas também podem ser desenvolvidas ou fortalecidas mediante impactos emocionais. Então, os esquemas emocionais têm mais ou menos essa mesma concepção, esse mesmo funcionamento. Então, esquemas emocionais são as respostas aos nossos sentimentos, é como a gente reage, é como a gente vive aquela experiência emocional. Então, o sofrimento emocional, ele não decorre apenas das emoções. Bom, isso para os TCCs de plantão, nós já sabemos disso, nós temos já essa informação. Não é necessariamente, o sofrimento, ele não é derivado sempre de um único elemento. O nosso sofrimento, ele é derivado de vários aspectos. Ele pode ser derivado de como eu vivo a emoção, que é o tema de hoje. Ele pode ser derivado em relação àquilo que eu penso e interpreto daquela história que eu estou vivendo. Então, o sofrimento emocional, ele não decorre apenas das emoções, mas da forma como a pessoa interpreta, faz a interpretação, avalia e responde às suas próprias emoções. Isto é, seus esquemas emocionais. Então, essa interpretação, essa avaliação e essa resposta faz com que o meu esquema emocional funcione naquele momento de forma desadaptativa ou adaptativa. E os nossos esquemas emocionais, é muito importante que saibamos disso, eles também, por ser um esquema, por ter um funcionamento, ele vai funcionando na base de um padrão. Geralmente, a gente vai repetindo esses esquemas padronizados. Então, todas as vezes que a gente vivencia um determinado fluxo de emoções, isso faz com que eu ative esse esquema emocional mais padronizado, que é aquilo que o meu cérebro já está acostumado. Vem aí a importância da terapia para fazer com que esse esquema emocional funcione de uma outra forma. É o treinamento que nós iremos realizar na terapia voltada às emoções, na terapia cognitivo-comportamental. Então, depois que uma emoção emerge, respondemos a ela segundo uma gama de crenças e estratégias. Crenças sobre as emoções e estratégias que eu sei utilizar para lidar com aquelas emoções. Então, essas crenças e essas estratégias, elas são denominadas esquemas emocionais. Agora, eu coloco aqui para vocês uma pergunta para que vocês possam refletir sobre isso. Para as meninas que estão aqui no ao vivo comigo, podem me responder aqui no chat, tá? Que eu irei ler. Para vocês que estão assistindo essa gravação, respondam mentalmente para vocês. Como o seu paciente ou você se relaciona com as emoções? Vocês já se fizeram essa pergunta? Como que os nossos pacientes se relacionam com as emoções? Qual é a visão que o meu paciente tem sobre as emoções? Sabe aquele paciente que tem
alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas mais depressivos, ou aquele paciente que tem uma dificuldade de controlar a sua raiva. Como é que esse paciente se relaciona com cada uma dessas emoções? A visão que ele tem sobre isso. Pensem um pouquinho sobre isso. Tentem fazer essa definição. Daí, assim que você conseguir definir essa resposta, ou se você não conseguir definir essa resposta, eu já te passo um plano de ação. Comece a trabalhar isso com os pacientes. Questione os seus pacientes. Pacientinho, quando você vive tal emoção, como é que você se relaciona com ela? Como é que você enxerga essa emoção? Porque nós precisamos entender as crenças dos nossos pacientes sobre as emoções. Afinal, a terapia, ela gira em torno das emoções. Além de todo o resto, claro, do modelo cognitivo. Mas as emoções são aquilo que o paciente vive em seu dia a dia, que na maioria das vezes ele não dá conta de lidar. Então, a terapia, ela precisa dessa compreensão. Aqui, uma das meninas que estão aqui no ao vivo comigo, respondeu lá, que os pacientes, a maioria, né, geralmente lida evitando. Nós vamos falar um pouco dessas estratégias problemáticas aqui hoje. Então, reforço, nesses esquemas emocionais, que são essas respostas aos nossos sentimentos, é um conjunto de crenças, de interpretações e de atitudes que o paciente, que a pessoa tem sobre as suas emoções, a duração dela, né, a duração das emoções, o controle emocional, né, o quanto ele dá conta ou não dá conta de controlar aquelas emoções, então, como ele interpreta isso, essa necessidade de controle emocional, a aceitabilidade social, né, como o paciente interpreta também pensando, né, em como as pessoas vivenciam essas emoções, o que elas acham dessas emoções, o que elas acham dele estar vivenciando aquela emoção. Isso fica muito claro lá no caso do Nate, né, que é o caso do livro. E também um conjunto de crenças, de interpretações em relação ao significado moral de sentir. Então, sentir para esse paciente tem a ver com alguma questão moral para ele? Tem algum significado por trás? Então, até coloquei um lembrete aqui no nosso slide, né? Hoje, nós não vamos estudar as emoções, não vamos estudar a raiva, a ansiedade, o medo, a felicidade. Nós vamos estudar hoje o que é que as pessoas fazem ao sentir determinadas emoções. O que elas acreditam sobre isso? Até porque isso vai nos dar uma base terapêutica muito forte de intervenções. E por isso que eu disse, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento acerca dos nossos pacientes. Ó, temos mais um comentário aqui do ao vivo. A evitação pode vir do fato de, em alguns casos, ser desagradável estar em contato com essas emoções, exatamente. Isso aqui já me dá brecha para um trabalho terapêutico específico de ajudar esse paciente meu a aprender a lidar com essas emoções que ele acha desagradável, que é desconfortável. Estar em contato com algumas emoções desagradáveis, desconfortáveis, realmente gera um incômodo. Mas elas fazem parte da vida. É inegável que todos nós iremos ter esse fluxo de emoções em vários episódios da nossa vida. Então, evitar ou não querer vivenciá-las não faz o mínimo sentido. Elas simplesmente existem e elas fazem parte da nossa vida. Então, aqui eu coloquei, né, emoção versus, né, esse esquema emocional, né, a diferenciação entre eles. A emoção, ela é a experiência afetiva humana mais básica. Até a gente falou muito disso no primeiro encontro dessa segunda temporada. Então, a emoção, ela é uma experiência, ela é um funcionamento básico do ser humano. Todo mundo tem. Ela é universal. Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ansiedade, todo mundo tem sentimentos, todo mundo vive algumas experiências emocionais. E todas elas. Então, não cabe a nós, né, não querermos vivenciar isso. E aí, o nosso paciente, através do processo terapêutico, ele vai aprender essas informações. Por que na terapia? Porque na escola não se ensina. Se ensinasse isso na escola, bom, primeiro que nós estaríamos desempregados, né? E segundo, que
O paciente, ele precisa de um lugar seguro para trabalhar essas crenças sobre as emoções, a visão que ele tem das emoções. Então, a terapia é o melhor lugar mesmo. É aqui que nós vamos ensiná-lo, é aqui que ele ele vai receber um conjunto de informações seguras sobre aquilo que se passa dentro da sua mente. E o esquema emocional, que não é, né, uma única emoção, o esquema emocional é a interpretação daquele conjunto de emoções ou daquela emoção em específico. Então, o esquema emocional, ele tem mais elementos, ele não é só a emoção. Ele é como eu reajo, ele é como eu interpreto, é como eu enxergo aquilo, é como eu vivencio aquilo, é como eu acredito que eu devo vivenciar. Então, é um conjunto. Esquema emocional é a interpretação dessa emoção, é como o sujeito reage a elas, é o padrão cognitivo emocional. Lembrando, né, tudo que a gente vai repetindo ao longo da nossa vida vai tornando-se dentro do nosso cérebro esquemas emocionais, esquemas de crenças. A gente vai transformando, vai fazendo com que tudo isso sejam padrões. E aí, esse é o grande perigo, né? Porque a partir do momento que eu vivo um padrão, é mais difícil sair daquilo. Esquemas emocionais são as regras internas, né? Então, são as interpretações cognitivas ou até mesmo, isso aqui é muito importante. Regras internas não necessariamente são apenas as interpretações cognitivas, mas inclusive como o meu corpo, né? A fisiologia do meu corpo está acostumada a vivenciar aqueles sintomas, aqueles sinais das emoções. O frio na barriga, o tremor, a sudorese, o rubor. Então, essas regras internas, elas acontecem na nossa mentalidade e também no nosso corpo físico. Então, são as regras internas que a pessoa aprendeu sobre sentir. É por isso que as estratégias também entram aqui. Porque as estratégias, esse paciente, essa pessoa, ela foi aprendendo a viver aquilo ao longo da sua vida diante das emoções. É por isso que isso foi se transformando em um padrão, em um esquema emocional. Pessoal que está no ao vivo comigo, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tá sem dúvidas? Tudo certo? Então tá ótimo. E aí eu trouxe aqui para nós, né, um exemplo prático de esquema emocional para que fique mais ilustrativo e para que vocês entendam melhor. Então, a emoção. A emoção aqui, relatada no nosso exemplo, é a tristeza. Né? Uma emoção muito comum aos nossos pacientes, uma emoção que aparece com muita frequência na nossa vida. Então, a emoção é a tristeza. E qual é o esquema emocional no exemplo? Eu não estou dizendo que esse esquema emocional é um padrão de todo ser humano. No exemplo. Então, aqui no exemplo, o nosso paciente fictício, ele interpreta essa tristeza dele como um sinal de fraqueza. Então, ele tem uma cognição, um pensamento, uma crença, um olhar sobre aquilo, que é, isso é um sinal de fraqueza. Sentir tristeza é um sinal de fraqueza. Isso não vai passar. Essa tristeza não vai passar, nunca vai passar. Olha como é fruto de uma crença, né? Como tem um formato de crença central sobre as emoções. Ninguém vai me aceitar assim. Então, se eu estou triste, ninguém vai me querer dessa forma, ninguém vai me aceitar assim. E aí, qual que é a reação desse paciente fictício? Ele tem uma tristeza, ele tem essa visão, que é uma visão, sim, distorcida sobre essa emoção. E ele tem uma reação, que é, toda vez que ele se sente triste, olha que bacana, todas as vezes que ele se sente triste, ele se isola. E ele se isola e evita as pessoas que o deixaram triste. Ou também ele evita pessoas no geral. E aí, quando ele evita pessoas, ele diminui o seu contato social. E quando ele diminui esse contato social, ele se sente mais triste ainda. E aí, quando ele se sente mais triste, ele acredita que isso nunca vai passar. Então, a gente tem aí, né, um ciclo super repetitivo, é um ciclo que se retroalimenta. Então, o sofrimento crônico, ele surge exatamente desse padrão, surge exatamente desse esquema. Não necessariamente lá daquela tristeza inicial. Não é da emoção isolada. Se fosse só a emoção isolada, como no livro relata, por exemplo, então quando eu me sinto triste, eu simplesmente vivo essa tristeza, deixo essa tristeza vir, porque eu sei que em algum momento ela vai embora, eu entendo que ela é normal, que o sofrimento faz parte da vida humana, então aquela emoção, ela continua isolada. Ela continua ali fazendo o papel dela na minha vida. Agora, quando eu entro em todo esse esquema emocional disfuncional, o meu sofrimento continua existindo,
ele fica crônico, ele vai se retroalimentando, porque isso vai gerando consequências na nossa vida, como, por exemplo, nessa ilustração que eu trouxe para vocês. E aí tem um caso clínico, né? No livro, no capítulo 3, nós temos 2 casos clínicos, que é o caso do Michael e o caso do Nate. Então, vamos dar uma olhada nos dois separadamente para que a gente possa estudar melhor. Então, nós temos o Michael. O Michael é um paciente mais saudável. O Michael é um paciente mais adaptativo, né? Então, ele já sabe lidar melhor com as suas emoções. Quais são as características que esse paciente, essa pessoa apresenta aqui no livro? Ele reconhece as suas emoções como normais. Afinal, qualquer tipo de emoção é normal. Ele não moraliza o sentir. Então, o sentir não tem absolutamente nada a ver com a visão que ele tem sobre si. O sentir, para ele, não tem absolutamente nada a ver com significados morais ou até mesmo sociais. Esse paciente, ele tolera o desconforto emocional. Pessoal que está no ao vivo comigo, se vocês se sentirem confortável, respondam aqui para mim, eu não vou falar o nome, tá? Só vou ver o comentário. Quem aqui tolera bem o desconforto emocional? A tristeza, a ansiedade, aquela angústia. Quem aqui tolera a frustração? Tem muita gente que não sabe lidar com a frustração. Aqui o nosso paciente, o Michael, ele dá conta, ele tolera esse desconforto. É desconfortável, mas ele tolera. É um processo até de aceitação. Aqui ele não tenta eliminar as emoções imediatamente, afinal ele não precisa fazer isso. Ele pode tolerar, esperar o tempo para que elas passem, para que essas emoções passem. E ele mantém o seu funcionamento. Então, apesar da emoção que ele está sentindo, ele mantém o seu funcionamento, ele mantém os seus vínculos, ele mantém as suas atividades, ele segue a vida dele normalmente, apesar do sofrimento. Apesar da tristeza pelo término, da raiva pelo término, né? Um caso de término aqui que o livro cita. Então, as emoções difíceis não viram uma identidade do paciente, nem uma ameaça. Elas são apenas emoções. E aí eu trouxe o trechinho, né? Para reforçar o nosso conteúdo. Michael não teme os sentimentos e não tem necessidade de fugir deles, bebendo em excesso. Ele não precisa fugir. Ele não precisa fugir. A emoção é algo tolerável a ele, mesmo que ela seja desconfortável. Então, ele diz a si mesmo, você tem que passar por isso para superar. Ele tem razão. Quando a gente termina um relacionamento, a gente sofre, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica angustiado. Só que a única forma de superar isso é passando por isso, não tem outro jeito. Não tem como pegar atalho, né? Na vida é assim mesmo. Está disposto a tolerar e aceitar a montanha-russa emocional. E é isso mesmo, né? Na nossa vida a gente vive essa montanha-russa, principalmente com questões mais frustrantes, decepcionantes da nossa vida. Então, tem hora que a gente tá bem, tem hora que tá mal, tem hora que tá bem. Quem aqui já sofreu um término? Na hora parece que você fica mal, de repente você fala, não, foi pro bem, de repente você fica mal de novo. E é assim que acontece com várias outras coisas na nossa vida. Então, enquanto ele aceita essa montanha-russa emocional, enquanto se dá conta de que a vida pode ser difícil às vezes, né? Olha o pé na realidade. Mas que os tempos difíceis mudam. Então, ele tem aí um pé na realidade muito bem colocado, né? Um paciente bem saudável aqui. Ele pode ser uma pessoa que já foi terapeutizada, ou é um paciente, uma pessoa que está em terapia. Ou não também, né? Existem pessoas que realmente são saudáveis, são resolutivas. Deixa eu ler um comentário que eu vi que apareceu aqui para mim. Eu acho que eu não lido bem, eu evito indo dormir, é uma estratégia. Até no livro tem essa estratégia, que é uma estratégia problemática, porque ao dormir você evita a emoção, né? E a emoção, ela continua existindo. E aí aqui tem o ciclo emocional, né, desse esquema do Michael, que é o paciente da resposta adaptativa. Então, ele vive a ansiedade e ele tem um pensamento sobre a ansiedade, né? Lembrando, nós estamos falando aqui de cognições sobre as emoções. Então, o Michael aqui, o exemplo, né? Ele vive a ansiedade e ele tem uma cognição, que é, esta ansiedade é temporária. Ela vai desaparecer. Perfeito. Toda emoção é temporária. E aí, esse pensamento, essa cognição, gera uma nova cognição. Minha ansiedade faz sentido.
Outras pessoas também podem se sentir assim. E aí vem mais uma cognição, ainda mais saudável. Eu aceito que eu estou ansioso neste momento. E aí segue ali, né, com a reação a essa emoção, ele sente-se mais no controle. Ele está no controle disso. Percebe que esse ciclo é super saudável e ele é super possível também. É o trabalho do terapeuta ir ativando isso no paciente com as estratégias, com as intervenções. Então, aqui eu trouxe mais um trechinho, né, para que fique muito claro como foi que o Michael lidou tão bem com essas emoções. Vou ler para vocês. Michael nota seus sentimentos e dá nomes a eles. Nós precisamos dar nome às nossas emoções. Se eu estou me sentindo triste, eu preciso verbalizar isso. Eu não estou falando verbalizar para todo mundo, pode ser para mim mesma. Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo magoada, eu estou me sentindo com raiva, eu estou me sentindo frustrada. Como ali ele faz, né? Estou me sentindo triste, ansioso, sozinho e desencorajado. Ele definiu os nomes disso. Então, continua, encara suas emoções como normais e não problemáticas. Quem enxerga emoções problemáticas terá, com certeza absoluta, esquemas emocionais problemáticos também, que geram cada vez mais prejuízos. Sem que seja algo de que precisa se livrar imediatamente. Gente, olhem para vocês, para todos vocês. O porquê que nós temos tanta intolerância a sentir uma emoção que é ruim, que é desconfortável. O porquê que eu preciso me livrar imediatamente de uma emoção que faz parte da vida. Percebe que tem um tom aí de sobre-humano, né? Eu não sou ser humano normal. Eu não posso sentir isso aqui. Por que não? Você é humano, ser humano como absolutamente todos os outros. Por que não vivenciar as emoções que são desconfortáveis? Por que eu preciso me livrar delas? Ah, Laura, porque é ruim. Sim, é ruim assim, como é desconfortável, é angustiante, ok. Né? E, repito, faz parte da vida. Que ser humano é esse que se recusa a vivenciar aquilo que é natural, que é normal? É capaz, né, continuando, é capaz de aceitar seus sentimentos e entende que suas emoções sinalizam alguma coisa. As emoções, elas conversam com a gente, né? A gente falou disso, é uma comunicação, a emoção, ela comunica. Então, essa emoção sinaliza alguma coisa importante para ele. E a sua? O que ela sinaliza para você? Aqui, para ele, sinaliza, né? O seu valor é representado pelo desejo de uma relação com compromisso. Então, ao sofrer um término, isso é meio que corrompido, né, no sistema de valores dele. É claro que ele vai se sentir daquela forma. Então, ele também vê seus sentimentos como dolorosos, mas temporários. E percebe que, embora sinta as coisas intensamente, ele sente intensamente. As emoções não vão ficar fora de controle e enlouquecê-lo. Né? Afinal, isso também é uma crença distorcida das emoções, acreditar que uma emoção tem o poder de nos enlouquecer. E não tem. Nenhuma emoção irá, né, em algum momento da nossa vida, nos deixar loucos. Fazer com que a gente perca o controle. A perda de controle que alguns pacientes apresentam, como, por exemplo, quebrar coisas, às vezes se cortar, beber em excesso, tudo isso são estratégias. Mas não foi a emoção a responsável por aquilo. Falei disso ontem no nosso grupo de técnicas, né? A emoção, ela tem ela influencia o comportamento, mas ela não comanda. A emoção é só a emoção, ela não faz comando nenhum. O que faz comando são os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas ideias, e elas geram esse comportamento. Então, o comportamento de quebrar coisas porque eu fiquei brava foi um comportamento que eu escolhi ter. Não existem comportamentos automáticos e os comportamentos não são comandados, ordenados através das emoções. São apenas influenciados. É legal fazer essa distinção com o paciente. Nosso paciente precisa aprender a distinguir isso para que ele não responsabilize as suas emoções.
Michael não está constrangido com os seus sentimentos, portanto, os compartilha com um amigo de confiança que o ajuda a lidar com a situação. Olha que estratégia bacana que ele utilizou, olha que estratégia saudável que ele utilizou. E ele só foi capaz de ter uma estratégia saudável porque ele teve uma resposta adaptativa às suas emoções. E ali nós temos já o outro caso, né, que é o caso do Nate, que já tem uma resposta mais problemática às emoções dele. E aí, quais são as características aqui do nosso outro caso fictício do livro? Ele catastrofiza as emoções, ele coloca um peso muito grande em suas emoções, uma catástrofe, né, como se a emoção fosse uma tragédia, e não são. Acredita que as suas emoções, elas são perigosas. Por quê? Questione o paciente sobre isso. Por que você acredita que as suas emoções são perigosas? Qual é o pior? O que de pior pode acontecer quando você está sentindo essa emoção? E aí você vai fazer essa distinção entre comportamento e emoção. Gente, é tão bacana, né? O processo da terapia ele é tão interessante, o nosso papel é tão bonito que existem pacientes, compartilhem aqui comigo, pessoal do ao vivo. Existem pacientes que não sabem, mas eles não sabem mesmo. Eles não têm essa informação, eles nunca testaram isso. Eles não sabem que eles podem sentir raiva num nível, vou pegar aqui o nível 90, de 0 a 100. Eles podem sentir um nível de raiva alto, de 90% numa escala de 0 a 100, sentados, sem fazer absolutamente nada. Igual eu tô aqui, ó. Eles não sabem disso. Mas isso é óbvio, é para isso que serve a terapia, para psicoeducar, para mostrar, para testar isso com o paciente. Algumas pessoas não sabem que eu posso estar aqui nesse momento dando uma aula, eu sou capaz de dar essa aula que eu estou dando aqui hoje com um nível de emoção extremamente alto. Às vezes, até nós, terapeutas, nos esquecemos disso. E isso é possível, porque eu distingo uma emoção do meu comportamento, igual eu estou dando o exemplo aqui agora. Lau, eu não sei se isso é possível, como que isso seria possível? Eu vou dar um exemplo aqui, bem esdrúxulo, mas que para mim é um dos melhores exemplos que existem para falar sobre tolerância à emoção. Para a gente perceber que as emoções, de fato, elas não são perigosas. Vocês sabem que as emoções geram sensações fisiológicas, correto? Né? Vocês sabem disso. Pensando que essas emoções, elas geram essas reações fisiológicas, eu quero usar agora um exemplo com vocês, que é a dor de barriga. A dor de barriga é uma sensação, correto? Por favor, o pessoal que está no ao vivo comigo, me manda um correto aí para eu saber se está todo mundo vivo. A dor de barriga é uma reação fisiológica, correto? A gente sente dor de barriga. Vou esperar a pessoa. Correto. Daí, eu falei que era esdrúxulo, né? O nosso exemplo. Quando a gente chama dor de barriga, além de toda aquela reação fisiológica que dá no nosso corpo, quando a dor de barriga vem muito forte, a nossa nuca, ela soa, certo? A mão também. Às vezes, se for uma dor muito forte, dá um mal-estarzinho, sabe? Um embrulhinho de estômago, uma coisinha meio ruim, uma sensação de instabilidade, se for muito forte. Gente, imagina uma dor muito forte. Imagina a dor mais forte que vocês já tiveram. Ela dá um desconforto gigantesco, muito grande, né? Então, tem todo um mal-estar físico acontecendo. E ainda assim, em alguns casos, né, praticamente na maioria deles, a não ser, claro, que estivermos passando mal, né, estivermos doentes, uma virose e tal, na maioria das vezes a gente dá conta de tolerar essa dor desconfortável. Quem aqui nunca teve uma dor de barriga dentro de um supermercado? Quem aqui nunca teve? E ainda assim você tolerou, fez a compra correndo e foi embora. Se uma dor fisiológica
real ali acontecendo. Gente, eu não tô querendo dizer que as emoções não são reais, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é uma dor física acontecendo devido a uma necessidade fisiológica do nosso corpo, de uma necessidade básica do ser humano, ainda eu sou capaz de tolerar, quer dizer que as minhas emoções também. E aí, um segundo exemplo para amarrar isso é aquela dor da batida do dedinho na quina do móvel. Quem aqui nunca bateu o dedo? E aí, todas as vezes que a gente bate aquele dedo com maior força na quina do móvel, nós temos algumas cognições disfuncionais sobre a dor, que é, meu Deus, isso nunca vai passar. Eu não vou dar conta de sentir tanta dor. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Certeza que quebrou o dedo. Ai, eu tô me dando até dor de barriga de tanto sentir dor. Segundos depois, a dor passou. Eu precisava ter tido todo esse questionamento, toda essa interpretação daquela dor do dedinho na quina do móvel? Não. Por quê? Porque eu já sei que ela vai passar. Eu sei que ela dói muito, mas ela dura alguns segundos. E essa dor eu também tolerei. Foi necessário tolerar, até porque não tem o que ser feito, né? Tá doendo. Deu para entender por que as emoções não são perigosas e por que as emoções elas são toleráveis? Dei 2 exemplos aqui de dores físicas que a gente é capaz de tolerar. Então, aqui o nosso paciente Nate, ele vê essas emoções como perigosas, ele vê as emoções como sinal de falha pessoal. Olha o quanto é incoerente, né? Se eu perguntasse para o Nate, quando você bate o dedo na quina do móvel e sente uma dor desgramada, você acha que essa dor é um sinal de falha pessoal, é um sinal de fraqueza? O que ele me responderia, será? Às vezes eu consigo flexibilizar já essa crença com ele, essa crença emocional com ele, através desse tipo de descoberta guiada, de questionamento. Então, nosso paciente com essa visão, ele tenta controlar, ele tenta suprimir, ele tenta evitar, e tudo isso é uma resposta problemática às emoções. Ele desenvolve a ansiedade secundária, né? É a dor da dor. Ele sofre porque ele está sofrendo. Ele desenvolve a ansiedade secundária e um sofrimento ampliado, um sofrimento mais crônico em cima daquela emoção primária. Então, a emoção ela acaba virando um problema em si. Então, agora, além do término, ele ainda acha as emoções dele um conjunto de problemas a serem resolvidos. Olha a quantidade de problemas que ele tem agora. Aqui também nós temos, né, o ciclo emocional do Nate, né, o esquema emocional do Nate, que é essa resposta problemática dele. Então, ele sente ansiedade e tem aquelas cognições. Essa ansiedade vai durar para sempre, ficará fora de controle. Só que nós vamos questionar esse paciente para tentar flexibilizar essa visão que ele tem. Nós vamos psicoeducar, nós vamos colocar ele para fazer experimentos para que ele viva essa emoção de uma forma mais saudável. Outra cognição, minha ansiedade não faz sentido. Eu não deveria me sentir assim. Por que a ansiedade dele não faz sentido? Por que ele não deveria estar sentindo ansiedade? Por que a situação que ele vivenciou não poderia ter gerado essa ansiedade nele? Se ele é um ser humano normal, assim como todos os outros. E ele tenta reprimir a emoção e o fracasso. A emoção e a sensação, né, de fracasso, e sente-se indefeso e sem esperança. É claro, ele está tentando fazer algo que não é possível. É claro que ele vai se sentir indefeso. Afinal, controlar o incontrolável gera uma sensação de descontrole. E aí, quando eu me sinto descontrolada, eu creio nesse descontrole, eu não tenho esperança. Afinal, de fato, eu não estou controlando. Mas não tem como mesmo controlar o que não cabe a mim controlar. E aí eu fico mais ansioso. E aí eu repito todo esse esquema emocional de forma crônica. Então, Michael e Nate sentem emoções parecidas, são as mesmas emoções. Michael, Nate, Lawane, seu José, Dona Maria, sentem emoções parecidas. A diferença não está no que eles sentem, mas está no significado que eles dão a esse sentimento, a essa sensação. E aí aqui eu coloquei para vocês terem uma noção desse quadrinho, né? O livro vai deixar isso tudo muito bem organizado para nós, bem esclarecido. Então, nós temos ali algumas potenciais respostas saudáveis e algumas potenciais respostas problemáticas, disfuncionais, que prejudicam. Então, nas respostas adaptativas e saudáveis, nós temos a aceitação, a curiosidade. Até eu dei um exemplo aqui no nosso grupo de técnicas dessa turma.
É muito interessante, eu sou terapeuta também, né, sou psicóloga, ofereço supervisões, hoje meu carro-chefe é o processo de supervisão, né, o serviço que eu mais vendo hoje, porém eu ainda sou psicóloga, eu ainda atendo na clínica. Então, enquanto psicóloga e enquanto supervisora, eu, Lauane, acho um máximo, olha a curiosidade, eu acho um máximo quando eu vivencio algumas emoções, mesmo que elas sejam desconfortáveis. Como, por exemplo, um episódio depressivo. Eu tive um episódio depressivo ano passado, e ao longo, né, desse ano, do ano que passou, e em alguns momentos, eu tenho sim algumas recaídas, alguns sinais desse retorno, né, desses sintomas. E aí eu sempre ajo com curiosidade, que é a observação dos sintomas, é a observação de como vem surgindo, é a observação de como eu reajo àquilo, a observação de qual comportamento me ajuda mais em tal sintoma, em tal emoção. Por que eu ajo com curiosidade? Porque eu acho muito interessante ver como a minha mente funciona, para que eu possa ter repertório para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje e para atender muito bem os meus pacientes que vivem com isso. Então, eu não ajo na negação do eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo, não acredito que eu vivi isso ou que agora está voltando. Não, é com curiosidade. É observando, é percebendo os sinais, os sintomas, o que meu corpo faz, como eu reajo, quais cognições eu tenho, quais enfrentamentos eu posso utilizar, quais funcionam mais, quais funcionam menos, quais eu dou conta em determinados tipos de emoções. Então, a resposta adaptativa, aceitação, curiosidade, flexibilidade, autocompaixão, nós estudamos muito sobre autocompaixão na nossa primeira temporada, regulação funcional. E agora, como resposta problemática, nós temos aqueles que a gente já conhece, a evitação, a supressão emocional, ruminação, autocrítica, desesperança, né? Então, olhar para uma emoção e acreditar que ela vai existir para sempre, de forma ininterrupta, e que eu não sou capaz de lidar com ela, é óbvio que isso vai me tirar a esperança. Com certeza. E o isolamento, né? Então, se isolar por conta de uma emoção não faz com que essa emoção vá embora, ou não faz com que eu aprenda a lidar com ela. Lau, e o meu papel terapêutico, né, com os meus pacientes? É ajudar o paciente a construir alternativas adaptativas, respostas mais adaptativas através das estratégias e das técnicas da TCC. Então, nós não vamos ficar discutindo apenas com o paciente sobre as emoções dele. Essa discussão, né, aqui eu não gosto muito do termo discussão, mas essa discussão em sessão com o paciente sobre as emoções, as discussões são baseadas em psicoeducação e descoberta guiada sobre a emoção, para fazer com que o paciente compreenda o sentido, o funcionamento daquilo, porque às vezes ele não sabe. Por exemplo, o paciente não sabe como a raiva funciona no mecanismo fisiológico dele, por que ela existe, quais valores estão conectados a isso, e aí sim nós vamos discutir essa emoção. Porém, nós também não podemos nos esquecer que é essencial trabalhar as crenças que esse paciente tem sobre cada uma dessas emoções, principalmente aquelas emoções que são mais predominantes na vida de cada um dos meus pacientes. E aí existem 14, aí vem cá comigo, prestem atenção. Se nós pegarmos esse livro aqui, o outro livro, esse aqui, que é o da primeira temporada, o livro de regulação emocional, vocês vão encontrar lá, até tá aqui, deixa eu ver aqui qual foi. Capítulo 4 desse livro chama Identificação e Refutação de Mitos Emocionais. Se vocês pegarem esse livro lá no capítulo 4 e aqui na nossa primeira temporada, na aula sobre ele, vocês vão ver que lá eu falo de formas diferentes dos mitos emocionais. E aqui, nesse aqui, lembrando, esse livro é um livro para leigos. Nós, terapeutas, estamos estudando ele para pegar esse conteúdo e levar para os nossos planos de tratamento. Estamos transformando esse conteúdo em conteúdo para ser trabalhado em psicoterapia com os pacientes. Então, aqui, nesse livro, que é o que a gente está estudando hoje, o autor cita para nós 14 crenças disfuncionais sobre as emoções. Então, essas crenças, elas vão estruturar o sofrimento do meu paciente. Então, muda um pouco do nome, mas vocês vão perceber que é mais ou menos a mesma coisa, com terminologias diferentes. Então, aqui ele cita de forma organizada 14 crenças emocionais disfuncionais, e lá no outro livro
nós temos os mitos emocionais. Eu não me lembro se ele classifica esses mitos igual tá aqui, mas assistam as 2 aulas que vocês terão um baita repertório, inclusive para trabalhar com os pacientes. Então, vamos no nosso livro de hoje. Uma das crenças é a invalidação, que é a crença de que as outras pessoas, elas não entendem ou elas não se importam com os sentimentos, com os nossos sentimentos. Então, o paciente, ele tem essa crença de invalidação. Então, né, eu vou falar sobre a minha emoção por quê? Ou para que eu preciso vivenciar essa emoção? As pessoas nem entendem isso. Elas nem se importam com o que eu sinto. Então, tem aí um mito emocional, né, uma crença emocional. Nós temos a crença de incompreensibilidade, que é aquela que se refere à crença de que as emoções, elas não fazem sentido. Então, por que eu estou me sentindo ansioso? Olha lá, é uma crença de que elas parecem surgir do nada. Ai, nossa, eu fiquei ansioso do nada, eu fiquei triste do nada, eu não precisaria estar me sentindo assim. Eu não consigo entender o porquê que eu estou me sentindo assim. Então, tem uma falta de compreensão do porquê que sentimos coisas. Olha o quão disfuncional isso é, né? A gente sente ansiedade, a gente sente medo, e são emoções naturais, e cada uma delas tem um fundamento. Existe uma compreensão, uma fundamentação para isso. Tem a crença da culpa, que se refere à crença de que você não deveria ter esses sentimentos, você pode achar que é errado, ou sentir raiva ou atração sexual, né? Aqui o livro dá esse exemplo da atração sexual, que são aquelas pessoas que olham para uma outra pessoa e sentem alguma coisa e se sentem culpados devido a isso, né? E aí tem todo, claro, um trabalho para a gente fazer em cima dessa culpa. Por que você se sente culpado em sentir coisas? Lembrando, sentir é só sentir. Tem uma visão simplista da emoção, né, que não coloca ali a crença de que você não deve sentir ambivalente sobre si ou sobre outra pessoa. É uma crença também de que nós não podemos vivenciar mais de uma emoção ao mesmo tempo, né? Eu não posso tolerar sentimentos mistos. Isso também é uma distorção, afinal, a gente sente várias coisas ao mesmo tempo. Igual brincamos, né, mais cedo. Ao mesmo tempo que eu estou lá no supermercado sentindo uma baita dor de barriga, eu ainda posso bater o dedo na quina do móvel, lá do supermercado. Então, eu posso, sim, vivenciar e tolerar sentimentos mistos. A desvalorização, né, que reflete a crença de que as emoções, elas não são relacionadas a valores. Isso aqui também, para o nosso consultório, para a parte clínica, é muito importante, conectar as emoções do paciente com os valores dele. Então, por que será que ele sentiu tanta raiva ao levar um pé da namorada? Por que ele se sentiu tão triste em tal situação? Qual era o valor que estava conectado com aquilo? Então, reflete a crença de que essas emoções, elas não estão relacionadas a valores, que não há nenhum propósito válido relacionado a essas emoções. Crenças de perda do controle, isso aqui faz parte de qualquer tratamento. Todo paciente precisa entender o funcionamento dessas emoções e entender que sentir uma emoção de forma intensa não significa perda de controle. Então, crenças de perda do controle refletem o pensamento de que as emoções intensas saem do controle. Tem pacientes que têm muito medo da ansiedade, que têm muito medo de pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos não são emoções, mas é só um exemplo. Tem medo de ter um ataque de pânico. Então, alguns pacientes têm muito essa crença bem fortalecida. Então, nós vamos precisar trabalhar isso também. Crenças de perda do controle refletem o pensamento de que as emoções intensas saem do controle. Então, você acha que tem que mantê-las em xeque ou elas serão desvendadas. As pessoas vão ver que você está sentindo determinada emoção. Então, é uma sensação de que a emoção me controla, não sou eu que controlo a emoção, não sou eu que estou vivenciando essa emoção. Entorpecimento, que reflete a crença de que você não experimenta emoções, especialmente emoções intensas, né? Então, é aquele paciente que evita também a emoção. Então, ele tem um padrão, ele tem um esquema emocional tão forte de evitação que ele passa a se entorpecer quando ele tem determinadas emoções. Então, enquanto outras pessoas podem experimentá-las. Racionalidade excessiva, é aquele paciente que racionaliza demais a emoção. Essa aqui eu quero dar um pouquinho de atenção para ela, porque eu acho bem, aliás, as duas. Quando a gente está falando de entorpecimento,
Nós estamos falando daquele paciente que realmente ele evita o máximo a vivenciar, a experimentar uma emoção. Agora, quando a gente está falando de racionalidade excessiva, nós precisamos tomar muito cuidado se nós não estamos lidando com um paciente saudável. O que vai me ditar isso? O modelo cognitivo comportamental. Às vezes o meu paciente, vou ler aqui para vocês, né? Então, racionalidade excessiva reflete a crença da anti-emoção. Ou seja, você acha que é extremamente importante ser racional e lógico e que as emoções simplesmente atrapalham. Vem comigo, prestem atenção. Não forcem o paciente, que às vezes já tem uma característica mais racionalista mesmo, a fazer um processo de regulação emocional sem necessidade. Eu vou explicar. Existem alguns pacientes que são mais saudáveis do que outros. E nós vamos precisar ter esse feeling. Porque às vezes a gente chega no consultório, né, e vê o paciente extremamente racional, extremamente organizado, muito lógico, e aí a gente confunde isso com essa racionalidade excessiva, com essa crença disfuncional. E às vezes o meu paciente, ele é só mais organizado mentalmente mesmo. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. Então o paciente, ele te fala o seguinte: olha, eu levei um pé da minha namorada, eu realmente fiquei muito triste, fiquei com muita raiva, porém naquele mesmo dia eu pensei, o que eu faço com essas emoções? Elas me servem para alguma coisa? Não, elas não me servem. Então, vou deixar elas aqui e eu vou fazer as minhas coisas. Vou sair para tomar uma cerveja com um amigo, vou sair para dar uma volta, vou sair com o cachorro para passear. Percebe que ele foi resolutivo? Ele não foi um racional excessivo. Ele em nenhum momento falou, eu não quero viver essa emoção. Essa emoção vai me atrapalhar. Tem uma diferença, nós precisamos estarmos atentos a isso. Por quê? Porque eu já peguei pacientes saudáveis que vivenciam situações e ali ao olhar para o caso clínico, a gente acha que o paciente está sendo extremamente racional e ele está evitando essa emoção. Não, ele te falou o que ele sentiu. Ele falou. Ele não é um paciente anti-emoção. Eu não posso sentir isso, então eu vou viver a minha vida, eu vou seguir a minha vida. Não, ele falou, eu senti. Mas ele sabe distinguir. Eu sinto, mas eu posso continuar fazendo as minhas coisas. Essa emoção não me faz, eu não posso fazer nada com ela nesse momento. Deu para entender? Eu espero que sim. A duração, então, também uma crença disfuncional também sobre a duração, né? Que é aquela que reflete a ideia de que as emoções, elas continuam por longo tempo e que elas não são temporárias. Toda emoção é temporária. Toda emoção é temporária. Todo sentimento é temporário. E o baixo consenso, né? Que é uma outra crença disfuncional, que reflete a crença de que as suas emoções são muito diferentes dos sentimentos dos outros, né? Nós também já tivemos pacientes assim. Eu acho que isso aqui que eu sinto não é normal. Isso aqui que eu sinto, aí eu vejo lá fulano não sente desse jeito. Né? Então, tem um baixo consenso, acredita que ela é diferente dos outros. E, gente, sentimentos, a maioria das vezes, eles funcionam igual para cada um, só que cada um vivencia ele de uma forma. A não aceitação das emoções, essa aqui eu acho um pouquinho engraçada, e se tiver alguém aí, algum psicólogo aí com essa visão, eu quero que vocês trabalhem isso na terapia de vocês, ou que vocês trabalhem isso na autoterapia de vocês, né? Autoterapia, lembrando, é uma ferramenta básica, né, que o terapeuta cognitivo precisa utilizar em seu dia a dia. Então, essa aqui eu falo que é engraçada, porque eu sou uma pessoa bem racional, eu sou uma pessoa mais prática, mais resolutiva, no sentido de, tem um problema, vamos resolver, eu não vou ficar pensando muito sobre ele, eu vou sentar e vou fazer alguma coisa. Então, aqui, essa aqui, e aí vem cá, não estou invalidando nenhum de vocês, e eu não vou invalidar os meus pacientes também. Mas pensem aqui comigo. A não aceitação das emoções não significa nada. Porque quando eu não aceito algo, aquilo não deixa de existir. Então, qual que é o sentido de não aceitar? De repetir, de verbalizar frases tal como: eu não aceito me sentir assim. Eu não aceito que tal problema esteja acontecendo comigo. Eu não aceito que fulano tenha feito isso. Tá, você não aceita, e aí? E aí, agora, o que acontece quando você não aceita? É por isso que eu acho um pouquinho engraçado nesse sentido, de que não faz muito sentido nós não aceitarmos as coisas que existem.
É como se nós disséssemos, eu não aceito que o céu é azul. Ele é, né? O que nós vamos fazer? Ele é, ponto. Eu não aceito me sentir com raiva. Você está com raiva, ponto. Então, percebe que é um nível de distorção muito grande sobre a própria realidade que nós estamos inseridos. E aí, através das nossas descobertas, dos questionamentos, nós vamos fazendo com que o paciente vá se colocando nessa posição de realidade e vá enxergando tudo isso. Então, reflete a crença de que você não consegue tolerar ou aceitar as emoções. Aqui também entra nessa falta de tolerância, né? Eu não consigo tolerar, por que não? Né? Então, tem uma psicoeducação, eu tenho uma psicoeducação que eu gosto de fazer com os meus pacientes, sobre essa questão da fisiologia humana. O ser humano, em relação às emoções, ele é capaz, ele foi feito para tolerar as emoções. Como assim? Bom, porque se ele não tivesse sido feito para tolerar as emoções, ele não teria emoções. Então, o nosso corpo, ele dá conta, o nosso cérebro dá conta, o nosso cérebro se adapta a qualquer tipo de emoção, o nosso corpo tem capacidade fisiológica, física, de vivenciar qualquer tipo de emoção. Então, sim, nós somos capazes de tolerar qualquer emoção. Então, que pensa que precisa evitá-las ou escapar delas. Ruminação, né, que também o trabalho da ruminação em TCC exige de nós várias estratégias, uma compreensão clínica, um raciocínio clínico mais profundo, mais funcional, inclusive, daquela ruminação do paciente. Não é um sintoma simples de tratar, de trabalhar. A ruminação, ela se refere à sua persistência em certas coisas, frequentemente pensando, o que há de errado comigo, né? Ruminando, o que há de errado comigo? Eu não posso acreditar que me sinto assim. Então, tem todo um ciclo de ruminação. Esse ciclo de ruminação acaba se transformando em uma crença emocional disfuncional. Porque, então, toda vez que eu me sinto assim, eu entro nesse ciclo. E isso é desconfortável, isso me atrapalha. A baixa expressão, que são aqueles pacientes que se expressam pouco sobre as emoções. Aqui também é necessário que tenhamos cuidado. Não é porque o paciente não está falando sobre as emoções dele com todo mundo que ele conhece que ele tem uma baixa expressão. Aqui é a reflexão, né, dessa crença de que o paciente acredita que não pode falar a respeito de suas emoções ou expressá-las sem se sentir constrangido. Então, ele não fala sobre a tristeza dele com a esposa porque ele não quer se sentir constrangido ou desconfortável. E a esposa dele, eles moram juntos, eles compartilham coisas juntos. Agora, às vezes, o paciente consegue falar com a esposa, consegue falar com o terapeuta, consegue falar com um dos amigos dele, lá, mas ele não consegue falar lá no trabalho. Bom, isso é outra coisa, não tem absolutamente nada a ver com baixa expressão. Nós temos um mito dentro de nós, né, que as emoções precisam serem faladas para todas as pessoas, isso não é real. Eu já vi muito terapeuta caindo nisso. Lá, o meu paciente não quer falar para o chefe dele como é que ele se sente. Qual a função disso? Tem função? Se não tem função, eu não preciso trabalhar? Por que eu vou chegar no meu chefe e vou dizer a ele, olha, chefe, eu estou muito triste hoje porque eu briguei com meu marido? Faz muito sentido, percebe que não tem uma função? Então, nós precisamos aprender a fazer essa análise funcional daquilo que eu estou olhando e enxergando do paciente. A gente não tem o poder, nós não podemos ficar analisando coisas. Eu acho que meu paciente não expressa as suas emoções. Não, mas expressa para quem? De qual forma que ele precisa expressar? Qual o prejuízo dessa baixa expressão dele? Então, tudo isso nós precisamos avaliar com cautela, porque senão nós vamos ficar enfiando um monte de coisa goela abaixo do paciente, às vezes o paciente já está até bem resolvido em relação àquilo. Pessoal que está no ao vivo, como é que vocês estão de dúvidas? Me deem um sinal de vida enquanto eu leio esse próximo. Culpa de outros, né? Então, se refere à crença de que outras pessoas fazem você ter esses sentimentos. Eu até escrevi aqui no livro, nessa partezinha, né? Inclusive, as suas emoções, elas também são a sua responsabilidade. A forma como você se sente é sua responsabilidade. Sabe aquela ideia do, a fulana me fez me sentir assim? Isso não existe. Ela pode ter feito algo, mas o seu sentimento, ele é seu sentimento, ele é da sua responsabilidade. É você quem vai fazer essa regulação. É você que vai reinterpretar as histórias que você vive para que você tenha determinadas emoções.
Então, nós precisamos também trabalhar essa autorresponsabilidade com o paciente, essa responsabilidade emocional do paciente. Porque a partir do momento que eu culpo tudo, né, que eu culpo os outros, porque o mundo está me fazendo triste, porque as pessoas me fazem triste, porque as pessoas me frustram, eu não consigo trabalhar com esse paciente, porque afinal eu não estou trabalhando com as pessoas, estou trabalhando com ele. Eu estou trabalhando com o modelo cognitivo comportamental dele, com as situações que ele vivencia, que ele interpreta, que ele sente, que ele se comporta, que ele vive as consequências. Então, a culpa, esse paciente, ele culpa os outros pelas suas emoções. Nós vamos precisar trabalhar isso. E aí, aqui, só um merchan rapidão. Vocês sabem, né, que isso aqui é um espaço de trocas. Eu estou aqui oferecendo um conteúdo riquíssimo para vocês. Então, vou tirar aqui um minutinho, rapidinho, para o nosso merchan, tá? Eu quero divulgar para vocês a minha mala das metáforas. Para quem não sabe, a terapia cognitivo-comportamental, ela utiliza várias ferramentas para trabalhar com seus pacientes na clínica. E uma delas, né, ferramentas, instrumentos, habilidades, e uma delas são as metáforas. Eu mesma utilizo muitas metáforas. Eu acho que eu utilizo metáforas em todas as minhas sessões, inclusive aqui nos nossos encontros do Clube do Livro. Então, as metáforas é uma ferramenta que o psicólogo precisa ter como carta na manga, para que ele possa psicoeducar muito bem os seus pacientes. Então, pensando nisso, eu montei essa minha mala das metáforas. O que você vai encontrar na minha mala das metáforas? Primeiro, vocês irão encontrar 50 metáforas temáticas descritas e bonitinhas lá para vocês utilizarem, prontinhas para vocês utilizarem. Essas 50 metáforas, elas estão divididas em 10 temas. Então, vocês irão encontrar lá dentro dessa mala 10 temáticas, todas organizadinhas. Cada temática é voltada a uma situação clínica, como, por exemplo, psicoeducação das emoções, psicoeducação dos pensamentos, ansiedade. E aí, além dessas 50 metáforas, vocês também irão receber bônus. Para quem não me conhece ainda, passe a conhecer. Todos os meus produtos têm bônus. Todos os meus produtos vão muito além do material principal. Então, aqui na mala das metáforas, o material principal são as metáforas, só que, além disso, vocês irão encontrar 3 bônus, que é o bônus do guia prático para criação de metáforas, o bônus checklist completo, um checklist que eu ensino você a utilizar para você verificar o momento ideal de aplicar ou não uma boa metáfora, e também eu disponibilizo o material do Word, que é esse checklist completo para que você possa imprimir e utilizar na hora da sua sessão. Então, é um baita produto, tem muita coisa disponível. Existe a possibilidade de, no meio desse ano, eu fazer uma atualização na mala das metáforas, com isso o valor sobe. Porém, se você adquirir agora através do link que está aí no slide de vocês, que está disponível aqui na descrição do vídeo, vocês irão pagar apenas R$17,90 e assim que a mala tiver algumas atualizações, vocês irão receber normalmente pelo valor que você já está adquirindo. Então, essa mala das metáforas será sua, enquanto houver algumas atualizações, você receberá essas atualizações também, tá? Então, fica aí, dá uma olhadinha, o link está disponível tanto lá no meu Instagram, quanto também aqui dentro do slide, que está disponível na descrição do vídeo. Seguindo com o nosso conteúdo, deixa eu ver aqui, né, aproveitando o merchan, quem daqui do ao vivo que já tem a mala das metáforas? Respondam aí para mim, só para eu dar uma olhada. Continuando com o nosso conteúdo, agora eu vou trazer para vocês algumas estratégias que são problemáticas que o paciente, na maioria das vezes, utiliza como recurso para regulação emocional. É uma tentativa de regulação emocional. E nessa tentativa, ele acaba utilizando uma estratégia problemática que aumenta o seu sofrimento, que aumenta as consequências negativas em sua própria vida. Então, vamos dar uma olhada, né? Essas estratégias, elas são derivadas dos esquemas emocionais, daquilo que a gente trabalhou até agora. Então, elas são derivadas de do formato, do padrão que o paciente vive as suas emoções. Então, ele tem a evitação emocional, a supressão emocional, o uso e o abuso de substâncias, né? Então, álcool, drogas, medicações, compulsões por sexo, compras, ruminação, isolamento. O isolamento aqui pode ser o /dormir, né? A gente falou disso mais cedo.
o ataque a si mesmo, né? Então, a automutilação, as autolesões, né? E a dependência do reasseguramento. Então, existem alguns pacientes que utilizam como estratégia a busca por esse reasseguramento. Essas estratégias, elas aliviam no curto prazo, só que elas vão piorar, elas vão aumentar as consequências, tanto no meu esquema emocional, quanto na minha própria vida, que foi aquele ciclo que a gente comentou aqui, né? Então, quando eu vivo uma emoção, eu tenho crenças distorcidas sobre essa emoção. Para lidar com essa emoção, ao invés de enfrentá-la ou tolerar, eu vou lá e faço uma baita compra no cartão de crédito, né? Me endivido toda. Esse problema, ele vai aumentar a longo prazo. Então, agora, ao invés de ter que lidar somente com as minhas emoções, eu tenho uma dívida para pagar e, às vezes, eu nem tenho condições financeiras para aquilo. Então, essas estratégias, elas resolvem a curto prazo. E é curto mesmo, gente. Resolve muito momentaneamente. E aí, ela vai piorar a longo prazo. Lá, na clínica, o que eu faço com isso? Você precisa conceitualizar. É necessário que você faça uma análise funcional desse comportamento do paciente, dessas estratégias problemáticas que ele utiliza para lidar com as suas emoções. Conceitualizando, a gente consegue ter uma noção de quais são as intervenções mais adequadas para esse caso. E aí tá aqui, né, o ciclo do sofrimento emocional, né, que é a repetição desse padrão. Então, tem a emoção gera uma crença disfuncional, tem a crença disfuncional, ele lida com essa crença disfuncional com uma resposta problemática, né, com uma regulação emocional problemática. O alívio é breve, o alívio é momentâneo, só que aumenta o sofrimento dele, porque, claro que a emoção vai aumentar, os prejuízos de vida também, e aí eu tenho essa confirmação do esquema, que realmente eu não devo sentir tristeza. Tá vendo? Quando eu sinto tristeza, eu faço uma compra muito alta, eu tenho essa compulsão por compras. Tá vendo? Eu não posso sentir ansiedade, porque quando eu sinto ansiedade, eu me isolo, eu não apresento o trabalho, eu falto do trabalho, eu falto da faculdade, eu evito situações sociais. Então, confirma todo aquele esquema. E, na verdade, a confirmação do esquema só está acontecendo de maneira disfuncional, porque todo o funcionamento ali desse ciclo de sofrimento está desregulado, está desadaptativo. E aí, o livro apresenta para nós uma escala de esquemas emocionais. Essa escala, turma, prestem atenção, essa escala está lá na página 40 e 41. Tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, eu acho que dá uma embaçada, né? Até embaçou a minha tela. Está na página 40 e 41. Essa escala vocês podem utilizar com os pacientes de vocês, para vocês conhecerem essas crenças disfuncionais que eles têm sobre as emoções. Então, tem uma função clínica, essa escala não é uma escala bobinha, é para ser utilizada sim. Imprimam ela, dá para o paciente preencher em sessão, preenche junto com ele, converse sobre cada um desses elementos após o preenchimento do paciente. Então, ali, qual é a função clínica dessa escala? Avaliar essas crenças emocionais, mapear os padrões do nosso paciente, porque a gente consegue compreender melhor esses padrões que ele tem na sua vida em relação às emoções. Serve para psicoeducar, igual eu falei, vai conversando com o paciente sobre cada uma das sentenças ali da escala. E serve para monitorar o progresso. Então, você aplica no paciente, passando-se algumas sessões de trabalho em cima disso, você pode monitorar o progresso dele e verificar se ele tem, de fato, melhorado essa visão sobre as emoções dele. Então, é um instrumento clínico e didático. Qual que é o objetivo central, né, olhando aí para a questão terapêutica que o capítulo traz para nós? Primeiro, não é eliminar as emoções, eu acho que isso está muito claro. Não é tornar o nosso paciente positivista, pelo amor de Deus, não. Emoções desconfortáveis existem, né, a gente já falou muito disso. Então, o objetivo terapêutico do capítulo não aliás, da terapia em si, não é fazer com que o paciente seja positivista, é fazer com que ele veja a vida tal como ela é, que ele viva as suas emoções tal como elas são. Agora, o objetivo terapêutico é flexibilizar todos esses esquemas, desenvolver a aceitação das emoções, ampliar a sua tolerância emocional, criar respostas mais funcionais, estratégias de regulação emocional mais funcionais. Várias delas estão já muito bem definidas no lá na temporada 1 do nosso Clube do Livro.
E aí, quais passos clínicos mais básicos que a TCC oferece para nós, né? E eu falei mais básico, por quê? Porque existem outros métodos, outras formas, outros passos. Aqui eu fiz um resuminho do básico do básico. Então, nomear a emoção, identificar a crença, então dar nome à emoção, identificar qual crença tem por trás daquela emoção, questionar a rigidez dessa crença, normalizar os sentimentos, testar novas respostas à emoção, né, as estratégias que o paciente está utilizando, novas possibilidades, e a construção de tolerância, tolerância emocional, tolerância ao desconforto, tolerância à dor, tolerância ao sofrimento. Então, essas emoções, elas precisam dessa flexibilidade cognitiva. Isso vale para qualquer tratamento, tá? Para qualquer um. Tudo isso aqui, esses passos clínicos, irão entrar em qualquer plano de tratamento que você tem hoje no seu consultório. Então, o problema não é sentir, é acreditar que sentir é um problema, né? Então, hoje falamos muito disso. Sentir não é problema. Você pode sentir raiva, você pode trabalhar com a raiva, você pode trabalhar triste, você pode fazer coisas tristes, você pode fazer coisas felizes. Então, o acreditar que sentir, ter sentimentos é um problema, esse é o grande problema que nós temos para resolver. E aí, um breve resumo do nosso capítulo para amarrar bem, para pegar todos esses pontos principais, para que fixe bem esse conteúdo. Por quê? O objetivo do Clube do Livro, turma, da primeira temporada, da segunda temporada. Primeiro, eu vou ser honesta com vocês, até porque eu quero que vocês me conheçam muito bem, que vocês se conectem comigo. Eu lancei o Clube do Livro porque eu atendo psicólogos todo santo dia. Todo santo dia. Lá de segunda a segunda, sim. Por quê? Porque dia de sábado e domingo eu tô no telefone, tem pessoas conversando comigo no direct, tem gente me mandando caixinha de pergunta, tem gente falando comigo no WhatsApp, um supervisionando o outro, me pedindo suporte. Então, todo santo dia eu falo com profissionais da psicologia. E eu noto, desde quando eu me formei, que a gente tem uma visão de que o psicólogo estuda muito, né? Só que hoje, na prática, falando todo santo dia como psicólogo, eu vejo que tem um monte de profissional acomodado, que não lê artigo científico, que não lê um livro completo de TCC, como, por exemplo, esse aqui, ou os outros tantos que eu tenho aqui. Tem profissional que formou, foi lá, fez uma pós-graduação e nunca mais lê um livro de TCC, ou fica lendo só capítulos soltos, a cada 5 meses lê um capítulo de TCC. Então, notando isso, notando sim essa baixa adesão aos estudos, eu quis lançar o Clube do Livro para obrigar essa turminha a estudar, inclusive eu mesma. Então, o nosso objetivo aqui com o Clube do Livro não é ficar só aqui batendo papo, não é fazer só com que vocês assistam às aulas. Então, eu falo, estejam presentes comigo, né, na modalidade ao vivo, se você quiser interagir, se você quiser conversar, tirar dúvidas na hora, estejam. Mesmo que vocês não tenham lido o capítulo. Mas leiam, aproveitem ao máximo esse projeto. É um projeto super querido do meu coração. Então, quando eu trago todo esse conteúdo, eu quero que vocês levem imediatamente para a prática. Igual eu falei, todo esse conteúdo de hoje entra no plano de tratamento de todos os seus pacientes. Agora você vai pegar, vai sentar a bunda na cadeira, vai abrir o plano de tratamento dos pacientes de vocês e vai acrescentar lá isso. Vai se questionar onde que eu preciso trabalhar com o meu paciente, que dia que eu vou fazer isso aqui, por onde eu vou começar, o que eu já trabalhei, o que está faltando. É pensar de forma clínica. Isso é pensar no plano de tratamento do seu paciente. Aí, para quem não sabe, eu não vou gastar tempo com isso não, mas para quem não sabe, eu tenho um workshop só sobre plano de tratamento. Eu ensino como fazer isso lá. Tá lá, tá disponível lá no link da minha bio do Instagram. Então, quando eu trago aqui, eu reforço, eu repito, é porque eu quero que vocês levem para a prática. Vamos sair da teoria, porque o livro é teórico. Então, eu quero que vocês levem para a prática, acrescentem esse conteúdo de hoje no plano de tratamento de cada um dos seus pacientes. Combinado? Então, vamos aos pontos principais, nesse breve resumo do capítulo, para a gente ir amarrando, para a gente fechar o nosso encontro. A forma como pensamos e agimos quando temos uma emoção pode melhorar ou piorar as coisas. O caso do Michael e do Nate deixa isso muito claro para nós. Esquemas emocionais são nossas crenças sobre as emoções e as nossas estratégias para lidar com elas.
Então, o que eu preciso trabalhar com o meu paciente? Sabe aquele paciente que precisa de regulação emocional, que precisa lidar bem com as suas emoções? Nós vamos trabalhar com esses pacientes na reestruturação dessas crenças, né, na concepção nova do que ele acredita sobre as emoções, e nós vamos trabalhar na produção, na construção de novas estratégias para que ele lide com essas emoções. Se você acredita que as suas emoções, elas são negativas, as suas emoções negativas vão durar indefinidamente, vão sair do controle ou não fazem sentido, ou que você é diferente das demais pessoas, é que são os mitos emocionais, as crenças disfuncionais. Então, tem mais probabilidade de você ficar ansioso e deprimido. É claro, quem tem uma visão muito ruim e deturpada sobre como as emoções funcionam, é claro que essa pessoa vai sofrer mais, vai se sentir mais ansiosa, mais deprimida, mais fora do controle, mais fraco. Se você acha que as outras pessoas têm os mesmos sentimentos que você, que os sentimentos vêm e vão, e que consegue tolerar sem... Se você acha que essas outras pessoas têm os mesmos sentimentos que você, que os sentimentos vêm e vão, e que consegue tolerar sentimentos mistos, você tem menos probabilidade de ficar abalado por causa dos sentimentos. Então, o seu sentimento, ele deixa de ser um problema. Ele passa a só existir. E aí, o problema é só o que você tem mesmo. As suas emoções negativas irão piorar se você utilizar estratégias problemáticas para lidar com esses sentimentos. E a gente percebeu isso por quê, né? Como que isso acontece no modelo cognitivo, como que isso acontece lá no esquema emocional. Como que isso acontece se ele ficar se retroalimentando de forma desadaptativa. Essas estratégias problemáticas incluem preocupação, evitação, culpabilização das outras pessoas, o abuso de substância, compulsão alimentar, queixas, né, sem parar, aquela pessoa que só se queixa, que só reclama, tudo isso é disfuncional, tudo isso não resolve o problema, tudo isso não faz com que a emoção vá embora. Então, esses são os pontos principais que nós trabalhamos hoje. Então, para a gente fechar, para a gente amarrar o nosso encontro, eu quero te convidar novamente a assistir gratuitamente a primeira temporada do nosso Clube do Livro da TCC. Se você entrar nos slides que está disponível aqui na nossa descrição do vídeo, você irá clicar aí dentro ou aqui dentro do YouTube mesmo, você encontra a playlist com 12 aulas inteirinhas sobre o livro Regulação Emocional em Psicoterapia, um baita livro também. Imagina, gente, que belezinha, chegar no final do ano e falar, nossa, eu li esse livro inteiro, junto com a Lau, eu estudei junto com a Lau, e eu li esse livro aqui inteiro. Já pensou que alegria? E assim, né, spoiler. Terminando esse aqui, a gente já começa o próximo, tá? A gente já começa o próximo. Ah, vai ser gratuito? Vai ser gratuito. Vamos continuar. Tá? Então, estejam em dia com os estudos. E é igual eu brinquei, né? Imagina chegar no final do ano e falar, poxa, eu li 4 livros esse ano, 4 livros de terapia cognitivo-comportamental completo. Imagina um terapeuta que nós vamos formar nesse final de ano só com essas temporadas, que delícia. E aí, convido vocês que estão assistindo a nossa gravação a participar do nosso próximo encontro ao vivo. Se organizem, coloquem na agenda. O nosso próximo encontro ao vivo é no dia 4 de fevereiro. Já é na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. O próximo capítulo é o capítulo 4, e o tema é a abordagem do esquema emocional. São 15 páginas apenas, tá? Então, dá para ler até lá. E vocês podem se organizar para se encontrarem comigo no ao vivo. Como faz para participar? Você precisa me seguir no Instagram e estar de olho nos stories. Eu tenho divulgado, eu coloquei aqui no slide, né, que essa solicitação, ela é através da divulgação. Então, eu divulgo entre segunda e quarta. Segunda, terça ou quarta, eu posto lá. Coincidiu das 2 últimas semanas, eu postar na quarta-feira. Semana que vem eu vou tentar me adiantar e postar na terça-feira. Então, assim que eu divulgar no Clube do Livro, eu já aviso lá que vocês já podem solicitar a participação de vocês. Então, aí basta mandar um eu quero, é gratuito, você pode estar no ao vivo aqui comigo quarta-feira que vem. Então, eu amarro, eu fecho esse encontro desejando para vocês bons estudos e boas práticas. A gente se vê semana que vem no ao vivo de novo, combinado? Gente, boa noite e até mais.